Os podres de pobre. É isso aí, galera. Agora com vinhetas. No começo e no final, hein? Vinheta rima com... Velho, o cara tomou uma taça de vinho, né? Tem que dar um disclaimer aí. Mas, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô surpreso com vinheta no terceiro episódio, viu? Eu achei que a gente ia demorar mais aí, com esse estilo Just Fucking Do It que a gente tá fazendo. Não, foi Vinheta rápido. no terceiro episódio foi ótimo, né? Personalismo é tudo. Melhorias incrementais, tá ótimo. E vinheta de respeito, viu? Porque essa música, eu vou falar, viu? É a melhor banda do Brasil de todos os tempos. Cara, é o seguinte, você aí que tá ouvindo, se nasceu no final da década de 90 ou 2000, ou já na década de 2000, por favor, procure no YouTube Ayrton Senna, Mamonas Assassinas e o Tetra, cara. Você não pode viver sem conhecer essas coisas, entendeu? Essas coisas foi que salvaram o Brasil no começo da década de 90. Tanto que depois, na segunda metade da década de 90, as coisas começaram a melhorar na economia e esse povo morreu tudo. A função deles era alegrar o povo brasileiro, sabe? Então, salvar o Brasil enquanto a gente era pobre, né? É isso aí. Assim, é isso aí. Muito bem pobre, vamos dizer. O primeiro passo é a sardinhada, né? Do Maurílio. Isso, agora o Maurílio sacaneou a gente, porque o primeiro podre que ele contou, né, que foi dele, a gente não tava fazendo nem podcast, foi uma conversa só nossa. Você vai ter que fazer 2 seguidas, né? Não, 2 seguidas não. Aquela lá, ela vira um futuro. Mas a de hoje, ela vai ser em referência ao que você falou. Já foi um negócio que saiu aí do mundo dos investimentos. Basicamente, é a coisa que eu mais tenho vergonha na vida. Então, essa é uma boa. Seguinte, eu saí de férias, fui para Bahia, tô na Bahia, já visitei alguns lugares e tal, cheguei em Arraial. Cara, à noite e tal, tava saindo com a minha esposa, e aí me abordam na rua. Ah, você não quer ganhar um brinde? Ganha um brinde, vem aqui que a gente vai te mostrar uma coisa e você ganha um brinde. Aí a gente estava lá, falei, vamos lá. E era um esquema de venda de um imóvel num conceito chamado multipropriedade. E o esquema, ele é todo feito para você fechar o negócio na hora. O famoso quarto de hotel. O famoso quarto de hotel. Então, eu fui, subi numa escada lá, caí na mesa de um vendedor e começaram a falar. E aí tinha todo um vídeo institucional. Sim, eles pareciam respeitáveis. E mostraram o negócio e eu olhei aquilo lá e falei, nossa, cara, poxa, estamos aqui na Bahia, né? Eles vão fazer era tipo um hotel. Esse esquema, você tinha direito a usufruir durante 4 semanas, né? Um mês de férias, vamos supor. E se você não usufruísse, você poderia fazer a troca e você poderia alugar um Airbnb. Eu falei, pô, massa. Eu pensei em alugar, né? Eu falei, não vou ficar vindo todas as minhas férias para outro lugar, mas posso alugar. E eles foram falando e tal, pai, eu, fechei negócio. Passei o cartão, fui embora. E, né, comprei um direito de uso de uma propriedade por um mês e vazei. Aí no dia seguinte, né, você já tá de férias, tal. Dormiu, né? Será que eu fiz a coisa certa? Comecei a pesquisar a empresa. Aí pesquisei, vi que tinha muita coisa no Reclame Aqui. Aí eu falei, cara, esse negócio tá meio estranho. Vou lá ver essa obra. E aí eu fui. Cheguei lá, não tinha nada. Não tinha obra nenhuma. Tinha um lugar, estava fechado, tinha uma placa, mas uma placa muito apagada, assim, parecia que estava uns 3 anos lá, e nada acontecendo. Aí eu falei, cara, cai num golpe. E quando chegou a noite, né, que foi mais ou menos a noite que ele tinha me abordado, eu fui lá e falar com o cara e falei, não quero mais fazer negócio, me arrependi, e quero o estorno do dinheiro. E o cara começou a me enrolar. Aí eu falei, não, realmente caí num golpe. Bem, voltei pro Reclame Aqui, vi que tinha muita gente falando de golpe e tal, e eu percebi que o esquema deles era esse. Assim, se a pessoa não percebesse, ela ia pagando. Se a pessoa percebesse, eles tentavam negociar para reter uma parte do que foi pago e ficar com alguma parte do dinheiro. E aí eu falei, putz, a minha esposa
estava estudando direito, né? Ela começou a falar, olha, acho que começou a pesquisar e tal, e a gente viu que a forma de abordagem deles caía no CDC, que era uma abordagem mediante brinde e tal, dava para usar o CDC. E eu saí, passei o resto das férias produzindo prova para entrar contra eles na justiça. Então eu fui no cartório, vi que eles não tinham matrícula de incorporação do imóvel, imprimi a matrícula do imóvel e assim, gravei a minha conversa com eles, gravei eles abordando outras pessoas. Eu fiquei produzindo prova. Esse foi o resto das minhas férias. Só um parêntese aí, CDC para o pobre aqui é Código do Direito do Consumidor, certo? Isso, Código de Defesa do Consumidor. Isso. E assim, a sua história aí de misturar negócios com viagem me lembrou do meu próximo podre. Muito bom, é sempre muito bom a gente ouvir assim que vai aparecendo. Eu começo a concordar com vocês que nunca vai acabar os podres. Não acaba. Eu já pensei num aqui para a semana que vem. Então, ele não tem a ver com viagem, não, mas tem a ver com ter vergonha de contar para os outros, sabe? Esses são muito bons, os que a gente tem vergonha. Não, que é sinal que é sardinha mesmo. É a coisa que eu mais tenho vergonha na vida e eu tô falando publicamente. Show. Aliás, desabafa, cara. Só não é. Eu tenho mais vergonha de uma outra coisa, mas essa eu não vou contar aqui. Resumindo a história, né? Porque para não ficar só na história da sardinhagem, uma das precauções que eu tomei foi entrar em contato com o banco e pedir para parar o pagamento, para não fazer o pagamento. E foi isso que me salvou. Porque se dependesse de entrar na justiça, muito provavelmente ia demorar muito para executar a dívida, né? E assim, eu acabei entrando na justiça, porque o banco me estornou, mas ele nunca concluiu o meu processo. E eu ficava com medo do banco pedir o dinheiro de volta. Então, eu entrei na justiça com esse receio e tal. No fim das contas, a ouvidoria do banco atendeu lá, falou, não, esse dinheiro foi estornado e não vai ser pedido novamente, né? Então, esse dinheiro é teu. E aí, concluiu o processo. Mas foi uma sardinhagem da porra. E os meses de ansiedade enquanto o processo vai embora, né? E vale a pena notar que, assim, no pequeno lapso de racionalidade que eu tive durante o processo de venda, eu fiz as contas e, assim, eu estava pagando um preço absurdo pelo metro quadrado. E eu comentei isso com o cara. Eu falei, velho, mas esse valor por metro quadrado é absurdo. E o cara foi cara de pau o suficiente falar, não, é isso mesmo e tal. Mas E foi, eu caí nessa lábia bizarra e ainda bem que eu não tive prejuízo financeiro, mas muita gente teve. Inclusive, eu lembro de casos, assim, no Reclame Aqui, que nego pagou um ano inteiro, aí queria usar o lugar, o lugar nem começou a ser construído. Que é um golpe, Vitor. Só que eles tinham uma outra propriedade, aí mandaram os caras para uma outra propriedade, em outro lugar, e a galera aceitou. E eu ficava, caralho, velho, que loucura. Eu queria ter denunciado eles pro MP, mas acabei não fazendo. Mas tá bom de sardinhagem por hoje, vamos tocar o barco. Eu te garanto que você perdeu menos dinheiro do que o Village com o negócio dele. Eu não perdi dinheiro no fim das contas, mas perdi, vamos dizer, 3 dias de férias. Sensacional, sensacional. E muita dor de cabeça. É o pobre tentando ficar rico, né, cara? E a minha dignidade. Não, é o pobre querendo ficar rico e é o sujeito esperto sabendo muito bem que o pobre quer tanto ficar rico que ouve qualquer besteira, né? Cara, Nossa, imagina você perceber que você caiu num golpe, cara. É um negócio muito ruim. É péssimo. Eu que comprei uma franquia. O sentimento que eu tive com a conversa do vendedor que não estava fazendo nada de errado foi mais ou menos isso. De ter, assim, do cara ter me manipulado. Você pensa você realmente ser manipulado, né? Com essa intenção. Nossa, foi feio. Bom, gente, é isso aí. O assunto hoje é IPO. IPO. Gente, fala pro pobre aqui, o que é IPO? O que significa isso? Initial Public Offer. Chique. Uma sigla em inglês, uma palavra em inglês. Vocês têm ideia por que a gente não teve ainda pouca vergonha de traduzir isso aí? Por que esse termo ficou assim? Olha, você vai vir com alguma surpresa. Não vou, não. Na verdade, cara, assim, eu só queria, né, desenvolver um pouco isso aí, né? Eu acho que mostra um pouco como que o nosso mercado
um motivo, assim, né, do nosso mercado ser tão pequeno e o desinteresse e descaso geral do brasileiro com o investimento em ações, né? É meio que um símbolo disso, assim. Eu vou falar melhor no próximo podre, né? Com o meu próximo podre, eu vou falar melhor de o que aconteceu comigo com ações, mas eu não tenho dúvida que acontece com a maioria das pessoas, né? Que é não ter a menor ideia do que está fazendo quando está investindo em ação. E o pior é o seguinte, não sabe que não tem ideia do que está fazendo. Acha que está fazendo alguma coisa normal, alguma coisa certa, mas está andando em círculo, sabe? Não sai do lugar. E é incrível como até quem deveria ensinar, né, essas coisas não ensina tão bem. Eu tenho uns casos assim bem simbólicos, né, de professor na sala de aula falando que o mercado de ações e as empresas são coisas totalmente diferentes, sabe? Tipo, dando a entender que não tem relação nenhuma. Ah, a empresa faz o IPO, aí a partir disso aí são pessoas negociando com pessoas ali, a empresa não tem nada a ver com isso. Pô, assim, depois que você já entende bastante do assunto, até tem sentido, né? Tanto que acontece no Wesley Day aí da vida, por exemplo, não significa que as empresas todas perderam 20% dos seus fundamentos em um dia, né? Foi o mercado que entrou em pânico lá e beleza, por esse ponto aí. Mas assim, do jeito que a pessoa fala, sabe? Pra quem não sabe nada, não é uma forma muito legal de ensinar, sabe? Além disso, gente, eu tive uma aula, né? Um curso de mercado financeiro numa instituição bem renomada de Belo Horizonte, mas bem renomada mesmo, uma das melhores do Brasil. Aonde e o que tinha nesse curso? Um simulador, tipo Folha Invest, e o curso era isso, cara, era o pessoal ficar especulando lá e quem era tipo um Folha Invest mesmo, quem chegava no final lá com o melhor resultado, ganhava um brinde lá e tal. Era o melhor investidor. Era o melhor investidor, justamente, quem tinha o melhor resultado em alguns meses de curso era o melhor investidor. Não, e o pior é o seguinte, dentro dessa instituição, dentro desse curso, a gente tinha uma plataforma onde a gente entrava para esse simulador. Quem que estava patrocinando isso? Quem que estava pagando os prêmios no final? Uma corretora, é lógico. Uma corretora caçando cliente dentro da instituição de ensino. Cada curso desse aí eram uns 30, 40 cadastros novos para a corretora. Não, é pior que você paga para virar cliente da corretora, né? Então, assim, é difícil, porque é uma coisa muito suja. As pessoas não conseguem aprender, a não ser que consigam dar sorte de achar um material muito bom, né? É muito difícil, muito difícil. Mas eu vi uma entrevista de um cara ele é dono da corretora top das top do Brasil hoje, né? E ele fala que no começo ele com o sócio dele ralava demais para captar cliente, porque eles ficavam tentando captar, né? Ó, você tem que investir, que não sei o que e tal. E o jogo mudou para eles quando eles começaram a dar curso, e aí as pessoas que faziam os cursos deles queriam ser clientes. Então, a virada de jogo deles foi essa. A partir do momento que eles começaram a dar curso e ganhar dinheiro fazendo curso, eles começaram a ter cliente porque eles queriam. O cara ganha uma grana com o curso já de entrada e ganha o cliente, né? Que é a receita recorrente. E antes, quando ele ficava correndo atrás de cliente, ele não conseguia o cliente. Então, é isso aí, gente. Então, assim, foi uma pequena desviada, né? Mas eu acho que a gente ter um mercado assim tão, né, pequeno e pouco maduro é um pouco também disso aí, da gente não ter uma cultura, né? E o que a gente tem aqui é importado, né? Como o IPO. E aqui no Brasil funciona da seguinte maneira: o banco procura a empresa, fala assim, olha, tua empresa parece ter um padrão, papapá, e você vai ganhar muito dinheiro, tal, e coopta aquele empresário a abrir o capital, né? E joga o preço lá em cima também, então... Uma das razões, talvez, também, porque tem tanta PN, né? Mas isso acho que é um assunto para outro podcast, né? ON, PN. Você vê que os IPO geralmente só saem em época de euforia, né? De mercado. Tipo, não tem IPO. A gente teve em 2008, depois nós ficamos praticamente 10 anos aí, 11 anos sem IPO. Sem IPO. Um ou outro, eventualmente, aí teve aquela safra. E com 600 mil pessoas na bolsa, né? Com 600 mil CPF. O IPO no Brasil, ele é uma ferramenta de enriquecimento do dono da empresa, né? Ele não é, e do banco. Não uma ferramenta de capitalização e realização de projetos. Isso talvez porque cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Talvez a gente tenha um pouco de medo do que aconteceu em 2008, né? Mas não sei se dá para generalizar também, porque tem uma safra boa agora desses novos aí, né? Que dá para estudar e ver se dá ou não, né? Acredito que o amadurecimento do mercado vai levar a uma mudança aí dessa cultura de IPO, né?
E assim, mesmo lá atrás, né, e principalmente na década de 2000, teve alguns IPOs lá que hoje são cases absurdos aí de sucesso, né? O principal deles aí é a Raia Drogasil, né? Acho que abriu capital em 2004, não, 2001, não lembro, mas foi por aí. E muitas empresas aí. Enriqueceu o dono, enriqueceu o banco, pode ter enriquecido sim, mas também enriqueceu o acionista muito, né? Mas é Todas as lógico empresas passaram por IPO, né? mas tem também aquele IPO realmente que, poxa, o cara faz um IPO de uma pré-operacional, faz IPO de um CNPJ ou qualquer coisinha besta lá, é lógico que, né, o Pô, IPO é polêmico, essas pré-operacionais foram uma sacanagem, né? bizarro, Vocês bizarro, sabem que tem um gente. instrumento agora que tá em moda lá nos Estados Unidos? Como que uma Que empresa pré-operacional tem perfil para fazer IPO, gente? Sério mesmo? Não, tem uma coisa pior agora. Tem um instrumento lá nos Estados Unidos agora que tá vindo pro Brasil, que é como se você desse um cheque em branco para um determinado administrador, assim. Tipo, ele faz um levantamento de capital, Tô só que você sabendo. não sabe no que ele vai colocar o dinheiro. Ele vai decidir depois que ele tiver o dinheiro. Ele vai fazer uma pesquisa e investir em determinada empresa, ou uma ou mais de uma. É isso. É um cheque em branco. E a galera tá pondo dinheiro, cara. É o Você está nível. premiando a fama do cara, né? Se o cara é famoso o suficiente para Sim. angariar dinheiro, ele vai ganhar muito dinheiro e vai fazer o investimento. É que foi o que foi feito aqui em 2008, né? Basicamente, foi um cheque em branco. Só que pelo menos esse cheque em branco que foi dado em 2008, eles tinham projeto, né? Eles tinham nome e tal, tinha, né? Vai ser uma mineradora, vai ser uma Ah, petrolífera. Era todo um mas lá, sistema, né? Todo um ecossistema de mas lá mina, o pessoal ferrovia, porto. é um financiamento baseado em reputação. Um cara que tem reputação, seja investidor ou seja simplesmente um famoso, consegue angariar dinheiro. Bom, gente, o IPO, né? Para quem ainda não entendeu, você é um empresário, você quer vender uma parte da sua empresa para o público, né? O P do IPO é de público, oferta pública inicial. É a primeira oferta das ações de uma empresa ao público, né? Então, eu sou dono de uma farmácia, eu cresço a minha farmácia, minha rede de farmácias já é uma coisa milionária, eu quero crescer mais, mas eu não tô afim de pegar dívida, de contrair dívida para isso, eu não tenho caixa para fazer a expansão que eu tô querendo. Uma das formas mais baratas, né, mais eficientes de eu crescer é eu pegar uma parte da minha empresa e vender para o público, né? O público vai me pagar uma grana, geralmente é uma grana muito boa, se a minha empresa já for boa, e eu vou pegar isso aí, expandir, aumentar o meu próprio capital e aumentar também o capital de todo mundo que investir. Isso é a teoria, né? Isso é a teoria e o que a gente falou até agora foram as distorções da teoria. Eu acho que o que é interessante sobre o IPO, porque essa questão não é só pegar o dinheiro, tem muita coisa que está além de você abrir capital, né? Vem com tanto de brinde junto, assim. Para o cara ser realmente grande, ele só vai conseguir se ele abrir capital. As melhores empresas do Brasil, eu não tenho dúvida, são as que têm capital aberto. Mas para elas chegarem lá, elas tiveram que abrir capital. Por quê? Porque você ganha. Teu balanço vai ser estudado, você vai ter que contratar auditores independentes, você vai ter que ter uma governança corporativa, uma estrutura de governança. Então, eu acho que, primeiro, muda a cabeça do empresário para ter aquele viés de negócio mesmo, sabe? E, além disso, tua empresa ganha um marketing bizarro, e você monta uma estrutura de direção, conselho de administração. Então, assim, no futuro, o diretor da empresa consegue mudar para uma posição no conselho de administração, você consegue uma questão sucessória aí, né? Você consegue botar um administrador profissional como diretor da empresa. Às vezes, uma empresa que é familiar, assim, você coloca um terceiro gerindo a empresa e a família fica como sócia, cada pessoa tem seu número de ações ali dentro da empresa. Então, assim, é uma série de vantagens que vêm, que estão além do levantamento do dinheiro, né? Sim. Eu acho que o dinheiro é interessante, sim, mas ele não é o único motivo, porque provavelmente para as empresas, ao invés de vender um pedaço delas, pegar o dinheiro no banco, eu imagino que seria muito mais benéfico na maior parte das vezes. Ou emitir debêntures, ou fazer de outras maneiras. Osusa, mas o engraçado é o seguinte, né? A gente teve uma correlação bem forte aí com chover IPO e taxa de juros baixos, né?
Quer dizer, ao mesmo É. tempo que a dívida no banco ficou mais barata, as empresas passaram a ter mais interesse em IPO. É porque o povo tirou dinheiro do banco também. Aí foi isso, né? Acho que é a questão da demanda, né? Uhum. Você vê um mercado de ações crescendo 4 vezes aí, igual o nosso nesses últimos meses, né? Últimos poucos anos aí, é uma coisa absurda, né? Todo mundo cresce o olho, né? É contraditório, né? Você Pois tá é. falando, é contraditório mesmo. Assim, o que você Agora, tá falando cresceu- tem muito sentido, Zusa, porque, poxa, será que é só o dinheiro que vai levar o cara a querer vender parte da empresa dele? Não pode ser, né, cara? Não é o dinheiro. Tem que ter uma visão O dinheiro maior, né? é uma visão maior. Você tem que pensar no global, assim. O dinheiro é uma parte do que a empresa está ganhando. Ou o Sim. marketing, a visão que ela ganha, assim, de quantas empresas que a gente conhece que a gente nunca teria ouvido na vida só porque elas têm que estar abertas, né? Enjoei é uma delas. Enjoei para É. existir. Ela passou a existir a partir do IPO. Outra coisa que a empresa que abre capital tem de vantagem é o funding, né, que ela consegue depois, que fica mais barato, né? Então a gente está falando assim de pegar um dinheiro imediato, mas depois, para ela pegar dinheiro nos bancos, Com ela vai certeza. ter avaliações de agência de rating aí, né? E de acordo com a avaliação dela, ela consegue crédito mais barato no mercado. Então, o próprio fato dela ter o balanço dela auditado e visível faz com que o banco tenha uma confiança em emprestar dinheiro para aquela empresa, né? Obviamente que ele vai saber exatamente em que situação financeira que a empresa está a partir do momento que ela abre capital. O tempo O que tá é uma voando. desvantagem porque às vezes os concorrentes veem ela também, né? Quando você, por exemplo, tá sozinho no mercado, o concorrente vê teu balanço, você apresenta, você fala a forma como você pensa, como você trabalha, e teus concorrentes estão ali vendo, né? Então você tem que ser eficiente mesmo. E tudo na moita, né? Tudo na moita. E o Brasil, com o mercado que tem, né? Não é incomum você ter setores aí que você tem uma empresa, né, de capital aberto e você nem sabe, né, com quem que ela compete, porque o resto das empresas você não sabe que existe. Você não sabe se, né, você não conhece, não aparece. A Log citada no podcast passado, o M Dias, né? É a é a única. única. O resto é tudo de fora também, né? Empresa de fora. Bom, gente, a ideia agora é a gente falar de algumas empresas, né? Acho que é bom a gente passar para frente aí. Já estamos com quase meia hora aí de podcast já. E depois a gente vai falar aí de alguns cuidados, né? Porque é aquela coisa, né? Vai rolar um disclaimer, né? Se você tá ouvindo aí, achar que a gente está indicando qualquer dessas empresas, não caia nessa besteira. Nós somos pobres, né? Você quer ficar Ninguém mais aqui pobre, é só Tem comprar o que a gente está falando onde aqui. a gente põe dinheiro, o negócio cai. Murcha, isso. Negócio murcha. É isso Tá aí. errado. Bom, então a gente tem aí Então, alguns exemplos, né? Com certeza não vai dar para falar de tudo, mas a gente tem aí a Vamos, que é um braço aí da JSL, né? Que até onde eu sei é uma empresa de locação de caminhões, não é isso? ela é tipo caminhões e máquinas pesadas, né? É Se tipo eu não me engano. uma localiza ou movida de máquinas mais pesadas, né? Isso, de máquina. Temos a Pets, diferente, né? que é uma rede enorme de varejo aí para pets, né? Tem lojas em vários estados, né? Depois que eu conheci, eu fiquei sabendo do tamanho que é já, né? Lojas Quero Quero, que é realmente um negócio assim, dá até para falar que é uma empresa não de não muito grande porte, mas que já está aí no IPO, né? Já fez IPO, já está aí de capital aberto. Assim, eu estou citando aqui, né? Mas todos até agora cases grandes potenciais de crescimento. E tem a pujança aí do setor tecnológico, né? A gente tem Cash 3, Melius. que é a Melius. Temos a Enjoei, que já foi citada. Temos a Local Web. Imagino que vocês saibam de outras aí. Log CP, né? Commercial Properties, que é interessante, galpão logístico. Eu achei muito legal o case deles. Eu acho que já falei para vocês como que é, né? Que eles constroem o galpãozinho, avaliam o galpão mais ou menos umas 50% a mais do que gastou para construir, mais o custo fixo deles e vende uma parte desse galpão para construir outros. É isso aí.
Esses casos aí, né, do setor tecnológico, é aquela coisa, né? O setor tecnológico é um pouco menos conta de padaria, né? Você precisa realmente de uma proximidade maior aí de entendimento, né? Porque tem muita coisa que a gente não consegue simplesmente aplicar uma conta de padaria e achar que vai dar certo, né? Um bom exemplo aí é a Melius, né? Que é uma rede de cashback, né? E fidelidade, que se você for pensar assim só de uma forma rasa, né? Poxa, o negócio da empresa é criar um grande mercado de afiliados, de lojas, né? E a empresa vai centralizar isso. Pô, de uma forma bem básica mas e tudo que está por trás, né? E a parte tecnológica, o capital intelectual que a empresa tem para fazer otimização de motores de busca, né? Toda essa parte aí de crescimento digital, né? Orgânico, que precisa realmente ter um conhecimento muito específico. E essas empresas, elas estão apostando nisso, né? Vocês não acham a Amélius parecida com essas empresas que tinham das companhias aéreas, não? De plano Sim, de sim. ponto? Eu não Sim, sei, o eu case acho pode ser, é o que eu te falei, pode ser basicamente comparado, mas eu acho que tem todo um background de tecnologia por trás, cara, que não tem como a gente ficar nessa comparação somente. eu acho que seria mais interessante pensar nela como um iFood piorado. Por quê? Porque o cliente do iFood, né? O cara quer comer, ele entra no iFood e começa a pesquisar o que ele vai comer. Ao invés de ir no restaurante diretamente, fazer o pedido para o restaurante, né? Uhum. O Melius, ele tem esse quesito, assim, a pessoa entra no Melius, vê o que está em promoção e tal, e vai e compra. Entendi. Compra porque está em promoção, não porque a pessoa quer aquele produto. Exato, ou porque o cashback, né? Porque o cashback, talvez a promoção do Melius seja o cashback, né? O cashback está mais alto lá, tá, pô, vou comprar. Então, assim, ele tem uma interface de intermediação entre o cliente e a empresa. E se ele tem essa captação, vamos dizer assim, no sentido de fidelidade do cliente, né, de retorno, se essas métricas de retorno do cliente são boas, eles têm um negócio sustentável e podem muito bem estar posicionados aí para um crescimento grande. Eu vejo dessa maneira, né? Mas é um negócio difícil de avaliar. É difícil. Esses negócios tecnológicos são mais opacos, né? É São. mais difícil de entender como funciona o negócio. Você fica tentando projetar o futuro, mas é difícil de visualizar, é nebuloso, né? Saber para que lado que vai. E todas essas empresas, né, todas essas empresas aí que a gente citou, se você vai olhar, estudar, né, olhar os balanços e estudar as propostas, os materiais institucionais da empresa, são muito empolgantes, né? Uma coisa que você olha e empolga, né? Dessas que você falou, eu conheço a Lojas Quero Quero, que eu acho que eu já falei até demais dela no primeiro episódio. A Pets, que é varejo, que é muito similar a Quero Quero, né? Ela vai seguir o mesmo estudo que você tem que fazer na Quero Quero, você faz nela, né? Basicamente. Uhum. Apesar do mercado ser completamente diferente. E a Log, que também não é bem um IPO, né? Porque a empresa já existe há uns 10 anos, então você tem dados dela de antes do lançamento de ações, né? O lançamento de ações dela foi mais um passo para ela se financiar nesse crescimento expressivo que ela quer ter. E se você quer saber dos próximos IPOs da Bolsa, digita IPOs no Google, IPOS, e pega o segundo resultado. Você vai ter uma lista dos próximos IPOs e você vai ver que não é pouca coisa. É muito, né? É muito. Tá tendo muito hospital também, né? Inclusive o Mater Dei tá na lista. Mater Dei, um hospital top de BH. Você tinha comentado comigo da Boa Safra, que a gente viu uns vídeos dela, né? É o podcast do Zero ao Topo, que é um belo podcast para quem gosta de empresas, eu recomendo. A Boa Safra, ela faz semente para vender para o produtor, né? Eu achei, legal, né? Tecnológico e tal. Mas ontem eu estava vendo uma entrevista com o RI da SLC, que é uma empresa de agrícola brasileira, está entre as maiores, se não for a maior. Sim. E foi perguntado isso para ela, né? Ela falou que ela está desenvolvendo as próprias sementes.
ela não está comprando de terceiros, ela está desenvolvendo as que ela usa, Mas são então, produzidas por ela, são mas desenvolvidas por porque ela. ele é um big player. É como você pensar o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar vende um monte de coisa. E aí, o que que o Pão de Açúcar faz? Ele começa a desenvolver a própria marca, né? Ele tem o Qualitá, tem as marcas lá que são dele, que ele passa a competir com outros produtores, né? Uhum. A SLC, ela é uma grande produtora, está fazendo a semente dela. Mas você tem outros produtores no mercado que vão consumir ainda o produto da Boa Safra, né? Os pequenos, né? Mas, Todos os pequenos, praticamente. mas então, e não É. só, assim, a SLC fazer a própria semente não quer dizer que ela dá conta de fazer toda a semente, né? Por É. exemplo, a Petrobras produz petróleo e refina o petróleo. Nem todo o petróleo que a Petrobras produz ela refina, e nem tudo que ela refina é o que ela produz, ela importa também. Então, existe uma composição aí nessas coisas, né? Essas coisas não são 100%. Eu produzo a minha semente e não compro de ninguém. Até porque, eventualmente, o do outro pode estar melhor que o teu, né? Exatamente. E- Então você. E isso, Sim. isso é um amadurecimento do mercado também, né? Essa especialização é um amadurecimento. Verticalização, que parece que é o que a SLC está fazendo, né? Tipo, dominar todas as etapas é uma estratégia. Ela pode ser bem sucedida, pode não ser bem sucedida, né? Uhum. Porque é uma energia que ela gasta, talvez num processo que não seja O core que é business. o core business. É isso aí, gente. A gente precisa falar de cuidados, né? Cuidados para investir em IPO. Primeiro cuidado, não fica ouvindo um monte de pobre e tomando isso como base para investir em empresa. Essa é uma boa dica. Ah, é, velho. Ainda mais os pobres autodidata, né? Não fica Que, ouvindo esse povo. Mas assim, vale a que... pena estudar, né? Todo IPO é interessante ser estudado, porque é uma oportunidade, né? É ruim falar assim essa palavra oportunidade, né? Quando você está falando sobre investimento, mas assim, uma empresa que está É, aí, como a Lojas Quero Quero, né? Que está no sul praticamente, ela tem um universo ainda para crescer. E é assim, uma estrutura de negócio, né? Uma rede de lojas, né? Que pode crescer aí para onde ela quiser, né? Lógico que precisa ter uma vamos dizer boa que é gestão, precisa estudável, de né? Vamos dizer estrutura. que é estudável. Então, tem potencial, né? Você tem que acompanhar, até investir um pouquinho, porque, por exemplo, eu funciono assim, eu não consigo ficar acompanhando uma empresa se eu não colocar que seja R$ 100 ali para saber que eu estou um pouquinho comprometido ali. O problema é que o sujeito vai e coloca R$ 100.000 na OGX, achando que vai ser o negócio do século, e depois se mata, né? Muito É, cuidado, então, com o IPO, até pelo que a gente falou lá atrás, né? Muitas vezes o IPO não é um interesse nobre, é muito cuidado mesmo para estudar essa cacetada de empresa que vai entrar aí, mas é bom identificar o que tem potencial, porque são coisas que realmente podem multiplicar, né? Aquele retorno astronômico da Drogasil, né, da Raia Drogasil, só teve quem entrou no IPO e quem ficou. Né? Porque tem um outro desafio também, né? Você entrar no IPO e não sair quando ela tiver já nos 10.000% de lucro. eu acho que o risco você já passou por todos, né? O risco é isso, é a empresa dar errado, né? E teu dinheiro virar zero. É E isso, não tem. tem aquilo, né? A empresa Não, fez um IPO, é aquela lógico. tendência, né? Você lucrou, ganhou, vou sair, já ganhou demais. E aí você perde o crescimento maior da empresa querendo realizar o lucro. É isso aí. E outra coisa, né, que acho que é um risco geral aí de IPO, exceto nesses spin-offs, né, que é o caso da Log, o caso da Seguridade lá atrás e vários outros, né, A própria Vamos, né? é que você não tem geralmente no IPO uma confiabilidade dos dados passados, né, que são dados não auditados, são dados que a empresa simplesmente vai lá e apresenta para a bolsa, né. Então a empresa pode apresentar 10 anos de balanço anterior, né, anteriores ao IPO, que você não consegue saber se aquilo é verdade. E é por Ah, isso que não a dá. recomendação geral é esperar um pouco, porque a partir do momento que a empresa tem capital aberto, é o que foi falado aqui, né? Ela vai ter balanços auditados, ela vai ter já começar a ter um histórico e a partir de então você consegue ter uma segurança maior. Um caso interessante é o da IRBR, né?
A ela, empresa tem 70 anos, né? exatamente, mas já IPO, ela Uns não tem 3 tanto anos. tempo. E aí uma empresa de research falou, olha, isso aí, essa galera aí tá fraudando o balanço. E desde então, E a tava empresa, mesmo, né? E a tava, empresa. né? E tava. Mas é isso aí, então tem que tomar cuidado. Esse é o recado. Isso aí, gente. O IPO sempre Você merece sabe estudo. que auditar o balanço é o seguinte, quem faz o balanço é a contabilidade da empresa. A empresa de fora só vai lá e confere e fala assim, não, tá ok ou não tá ok. É um trabalho meio, assim, indigno, né? Porque você pega aquele tanto de documento e você vai verificar nota por nota. Assim, eu imagino que elas façam isso, mas vai que não faz, né? Beleza, então, gente. É isso aí. Até a próxima. Até o próximo Valeu, episódio dos Podres de Pobre. falou, povo.